Maíra, tudo bem? Tudo bem, querida? Como você tá? Eu tô boa. Maíra, conta pra gente quem tá conosco aqui na tenda hoje. Querida, hoje a gente vai ter o prazer de receber a Indy Castanho. Gente, a Indy Castanho, ela é mãe de gêmeos do Pedro e do Martins, estão com 6 aninhos de idade. Ela é formada como educadora parental pela Escola de Educação Positiva. Nós duas juntas fomos na mesma turma e fizemos um e-book gratuito, inclusive, sobre o desfraude consciente, que foi o projeto final da nossa certificação em atuação consciente lá na Escola de Educação Positiva. E ela também já participou de várias turmas da minha mentoria e nesse momento ela também está participando. Então é um prazer enorme receber você, Indy, querida, que também se tornou uma amiga, para poder falar sobre esse tema da realidade da mãe de gêmeos. Como que é essa atmosfera aí de ter 2 filhos ao mesmo tempo, 3 filhos ao mesmo tempo. Bom, 3 você não sabe, mas mais de um de uma vez, né? E aí eu queria, para começar, né, da gente começar a falar sobre esse tema, eu sei que você fez tratamento, né, para poder ter os 2. E muitas mães de gêmeos ou de trigêmeos fazem tratamento por diversas razões. Como que foi para você descobrir? Porque é um risco, né? A gente não sabe quando vai fazer o tratamento. Imagino que se vai vir mais de um de uma vez ou não. Como que foi para você? Você estava já preparada para isso? Como que foi essa experiência? Oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra para mim, 2 professoras comigo. E, bom, lembrando um pouquinho assim, os meninos estão com 6 anos, mas eu tentei engravidar por 4 anos. Então, assim, entre muitas lágrimas nesses 4 anos de tentativa, eu tive que fazer tratamento, eu tenho endometriose e um mau funcionamento das trompas, né? E acabei precisando fazer o tratamento, não consegui de primeira, assim, não consegui no primeiro tratamento, eu consegui engravidar no 3º tratamento. Então, eu sempre, quando a gente faz o tratamento, sempre há essa possibilidade de gravidez múltipla. Mas, como eu já tinha feito 2 que não tinham dado certo, então eu já estava num lugar assim, de que seja o que tiver que ser, né? E quando a gente vai fazer o tratamento, no dia que eu fui fazer a implantação dos embriões, a embriologista falou, olha, tem 2 que estão muito bons. 2 embriões que estão muito bons. E os médicos, na época que eu fiz, acho que hoje em dia o protocolo é colocar um bebê por vez. Justamente por causa de todos os riscos que envolvem uma gravidez gemelar. Mas na época que eu fiz o tratamento, não. O protocolo era colocar 2 embriões. Então, como ela falou que tinham 2 que estavam muito bons, eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, então coloca 1. Mas o meu marido estava junto e falou, não, a gente já tá 4 anos nessa batalha, eu acho que coloca os 2. Só que quando o médico chegou, ele falou, olha, a chance de gemelar acontecer é 25%. A maior parte das pessoas que colocam 2 embriões acabam tendo um bebê. Então eu falei, bom, então tá bom, coloca os 2. E eu tava preparada, mas não tava, porque aí depois, quando eu descobri a gravidez, né, finalmente, depois de 4 anos, super feliz, consegui, eu tive um sangramento muito grande. E aí, com esse sangramento, eu fui pro hospital e aí eu descobri que eram 2 no hospital, né, no meio do sangramento. Então, eu sabia que existia a possibilidade de uma gravidez gemelar, mas como eu descobri num susto, né, pelo sangramento, então eu passei uma gravidez, assim, cheia de medos. Então, acho que foi... apesar de eu saber da possibilidade, eu tive muito medo. O Indy, você falou que, né, uma gravidez gemelar, ela envolve vários riscos e desse sangramento que você teve, eu queria saber que você falasse um pouquinho, né, para as nossas ouvintes, sobre as angústias que você se lembra, que você viveu durante a sua gestação, assim, como que você foi lidando com isso, compartilhar um pouquinho dessa realidade, dessa angústia, da possibilidade, né, dos riscos um pouco maior. Conta pra gente como que foi essa etapa. Eu acho que eu tinha tanta vontade de ser mãe, então fazendo ali o tratamento, apesar de eu saber que existia esse risco, eu não tinha ido muito a fundo pesquisar, eu só passei a realmente me interessar pelo mundo gemelar quando eu descobri a gravidez. E eu lembro que como teve esse sangramento, foi um descolamento grande, e aí teve esse sangramento, eu fiquei com muito medo, e aí eu achava que podia ser culpa minha.
porque quando eu descobri que eram 2 lá no hospital com sangramento, lá, quando eu fiz o tratamento e o médico colocou 2 embriões, eu pensava muito na questão financeira. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Como que, né, amamentar 2, cuidar de 2. Então, eu tinha certos receios. E quando eu, com o sangramento, descobri que eram 2, pensei, nossa, talvez esse sangramento seja a minha culpa. Em algum momento, talvez eu tenha rejeitado. E então, eu sentia muito medo e culpa. Acho que medo e culpa foram muito meus parceiros e companheiros nesse processo durante toda a gravidez. Eu me recordo do médico falar assim pra mim, quando eu já estava no 8º mês de gestação, de falar, relaxa. Você chegou até aqui, porque eu acho que o sangramento logo no início e depois de 4 anos de expectativas me deixou sempre com muito medo. E eu sentia muita culpa porque eu tinha uma preocupação da gravidez em si, por haver riscos, né, de diabetes gestacional, hipertensão e outros riscos que, né, o nosso corpo é preparado para receber uma criança, né, teoricamente, e ali ocupariam, o espaço seria ocupado por 2 crianças. Então, eu tinha esse medo do físico, né, do como seria passar por essa gravidez, mas eu acho que o meu medo envolvia muito também questões financeiras, como que eu vou dar conta de amamentar 2 crianças. Então, eu me sentia... por muito tempo eu me sentia angustiada, e aí muito ainda engatinhando numa educação positiva, eu tava começando a ler, né, Laura Gutman, e começando a escutar o Tenda também. Eu comecei a escutar o Tenda, na verdade, um pouquinho depois que os meninos nasceram. Então, eu sentia... Ali foi, acho que, uma desconstrução pra mim de muita coisa, porque durante toda a gravidez, as pessoas, né, eu acho que a gravidez gemelar gera muita curiosidade. Então, e também envolve muitos mitos. Então, as pessoas falavam coisas que me deixavam assustada. Então, eu acho que foi um período de alegria, mas um medo constante... ao redor, assim, essa era a minha sensação. Uma insegurança de que não vai dar conta e tudo mais, né? E, Flor, e no final, quando você pariu, de fato, um deles ficou na UTI, o outro foi pra casa, né? E eu imagino que deve ter sido aí, em pleno puerpério, como que é essa realidade, né? De estar com um em casa, o outro lá, lidar com tudo isso. Eu me lembro, assim, de chorar muito. Chorava muito, porque eu queria muito um parto normal, eu sabia que era possível com gêmeos, né, é muito possível, então eu segui a gravidez acompanhando com 2 médicos, porque uma das médicas, ela que fazia o pré-natal, ela era a favor de um gemelar, né, que muita gente fala, não, gemelar tem que ser cesariana, e ela falava, não, dá pra ser normal. Então, eu segui a gravidez toda assim, só que o Martim, ele tinha já desde a gestação um peso, uma diferença de 1 quilo pro Pedro. Então, a gravidez todas, ele sempre, né, nos pré-natais, aquelas medidas e pesos que eles calculam, o Martim sempre era muito menor. Então, também passou a ser uma preocupação durante a gestação, né, do porquê um era muito menor que o outro, mas me disseram, é normal, sempre tem um, né, e durante quase todo o tempo da gravidez era uma diferença de quase 1 quilo dos 2. E aí, no final da gravidez, a médica queria me internar, mas eu tava me sentindo bem, fisicamente eu tava bem. E aí, o outro médico achava que, não precisa de internação, vamos seguir com a gestação. E aí foi quando eu optei por continuar com o médico, porque eu não queria ser internada, né? Eu tava com 33 ou 34 semanas. E eu tinha tido uma amiga que também engravidou de gêmeos mais ou menos na mesma época, e ela teve os bebês muito prematuros, que ficaram muito tempo na UTI, então eu tinha um certo receio com esse pós, né, depois do nascimento, se ia precisar ou não de UTI. Então, como o médico falou, você não precisa ser internado, eu acabei optando por seguir com o acompanhamento dele, porque por ele não precisaria ser internado. E aí eu segui com a gravidez, então eu cheguei a 37 semanas, só que quando chegou nas 37, o
os meninos nasceram, e aí o Martim realmente nasceu com 1 quilo a menos, ele tinha 1 quilo e pouquinho, e ele precisava de tempo na UTI para ganhar peso suficiente para ter segurança. Ele não regulava a temperatura, então tinha uma questão de glicemia também, que ainda não era regulado. Então ele acabou ficando na UTI para ganhar peso, e o Pedro foi para casa comigo. Então foram dias assim que eu me sentia também carregando uma culpa muito grande de estar no hospital, para amamentar o Martim, para estar em contato com ele, e deixando um recém-nascido em casa que ficou com a minha mãe. E quando eu estava em casa, eu sentia essa culpa de estar o Martim lá no hospital. Então eu ficava do hospital para casa nesses primeiros dias, assim, e lembro muito de chorar muito. Eu tinha lido sobre o puerpério no livro da Laura Gutman. Então eu sabia que existia o puerpério, mas eu não imaginava como ele era, porque as pessoas não falam muito sobre isso. Então eu descobri vivenciando realmente o que era aquilo que eu tinha lido no livro. Então eu tinha a sensação de que ninguém me entendia. O meu marido não me entendia, minha mãe não me entendia, e eu me sentia de certa forma incompleta, porque eu tinha cada um num lugar e eu não sabia muito bem como lidar com aquela enxurrada de emoções e esse portal que se abriu para mim com o nascimento deles. Eu acho que me desestabilizou, assim, mas ao longo do tempo eu fui convivendo com o puerpério de um outro lugar também. Eu acho que eu fui me apropriando desse maternar pela primeira vez, e fui me tranquilizando conforme o Martim foi ganhando peso, e eu ia lá todos os dias para amamentá-lo. Eu percebia que as enfermeiras mediam, pesavam depois que amamentava, então eu percebi que ele estava ganhando mais peso rápido quando ele era amamentado no peito. Então eu fazia muito isso, de ficar indo pro hospital, porque eu sabia que se eu amamentasse, ele poderia sair logo de lá. Então o Martim ficou 8 dias na UTI. Foram 8 dias que hoje, quando alguém me pergunta, eu me lembro desse momento como um momento de muita angústia, muito medo, muita tristeza. Mas lá na UTI eu encontrava com outras mães, né, no banco de leite, né, que a gente deixava para os bebês. A gente ficava ali na UTI, as outras mães então tinham casos muito mais severos e muito mais que também eu observar a força que essas mães tinham, e elas estavam ali conversando e sorrindo, e eu que só chorava. Teve um dia que aí eu acho que caiu essa minha ficha. Eu falei, nossa, eu não posso reclamar. O meu filho, ele só precisa ganhar peso, e eu tô aqui vindo todo dia amamentá-lo. Tinha crianças, né, que estavam com sonda, que ainda não conseguiam ser amamentados, não tinham. Então, assim, eu ali encontrei, de verdade, acho que foi a primeira vez que eu me deparei com a força de uma mãe. E aí eu falei, não que eu não pudesse chorar, mas eu acho que eu entendi que eu tava sofrendo um luto muito antecipado por algo que não tinha acontecido. Então, apesar do medo me rondar, enxerguei como as mães podem ser muito fortes e muito unidas também. Maravilhoso. Querida, e assim, né, pensando nessa história toda, depois que esses bebês, passado esse período aí, né, mas ainda dentro dessa fusão emocional com os seus 2 filhos, no inicinho da vida deles, né, o que você pode falar, né, para outras mães de gêmeos também, sobre suprir a necessidade emocional, física de 2 filhos ao mesmo tempo, né? Como que é isso, né? É claro que no início talvez até um pouco mais imatura, mas hoje como educadora parental, com tudo que você veio estudando, aprendendo também na rotina com os seus meninos, né? Como que é a sua dinâmica hoje, a sua experiência, a sua vivência de suprir as necessidades dos 2, né, ao mesmo tempo, principalmente ainda nesse início da vida que eles são tão demandantes e dependentes, né? Eu acho que como sempre há um risco maior de uma gravidez prematura, né, de um parto prematuro quando a gente tem uma gestação múltipla, pensar
hoje, né, com o que eu aprendi com vocês e ao longo desse tempo, o quanto que eles são realmente, né, fusionados com a gente. Eu não entendia sobre traumas, então eu não enxergava que aquela minha vivência era muito traumática para mim e era muito traumática para eles, que chegaram no mundo já ficando afastados da mãe, logo que nascem. Logo que nasceram, os dois, na verdade, no início foram para UTI. No segundo dia, o Pedro veio para o quarto e o Martim continuou na incubadora. Então, eu não calculava aquele trauma, como ele pode ser realmente impactante para a criança. Né, de não ter a mãe, não sentir o cheiro dela, não escutar a voz dela. Então eu acho que isso é uma coisa que eu diria para as mães que ainda não tiveram seus bebês, as mães de gêmeos, de ter essa conversa honesta e aberta com os hospitais, enfim, né, onde esses bebês vão estar, caso eles precisem ir para uma UTI neonatal. Dessa presença da mãe, o quanto ela é importante para o desenvolvimento dessa criança, para essa mãe se sentir mais tranquila e mais segura diante de tudo que, né, uma UTI apresenta. Então, porque eu acho que no momento que eu entendi que eu podia encontrar essa força em mim, e eu podia recorrer à ajuda a outras pessoas para que eu me estabilizasse, talvez esse início não fosse tão doloroso quanto foi para mim. Eu acho que eu diria para ter uma conversa muito honesta, aberta com o médico, com o hospital, dessa necessidade, desse apego seguro, dessa necessidade da presença materna ali, né, do pegar no colo, se for possível, o bebê ser carregado, de ter essa proximidade corporal, né, tudo pode parecer muito assustador dentro de um hospital, de uma UTI, aqueles sons, mas para aquele bebê, por mais intranquila que essa mãe possa estar em muitas situações, o fato do bebê estar ali, podendo escutar, podendo sentir o calor dela, podendo ouvir o coração dela, isso é muito tranquilizante para essa criança que já está vivendo uma experiência, né, já bastante traumática. Então eu diria que eu acho que essa fusão emocional, se a mãe tem conhecimento do quanto ela pode tranquilizar o seu bebê com a sua presença e conseguir, eu não diria separar o medo, porque o medo, né, ele faz parte da gente, mas de conseguir sentir e nomear para aquele bebê mesmo tão pequenininho, tudo que ele tá experienciando e de que a mãe dele tá ali, que ele vai ser protegido, então eu acho que nomear para esse bebê que acabou de chegar toda aquela experiência, que foi algo que, por exemplo, eu não sabia, eu não fiz, e eu só fui me dar conta do quão assustador, eu tava muito focada em mim, né, na minha dor, no que eu tava assustada, mas eu acho que teria feito muita diferença também ter falado mesmo pro bebê ali nos momentos que eu tava ali com o bebê, poder dizer, eu acho que quando a gente nomeia, eles conseguem, a gente faz essa separação do que, acho que organiza, né, pro bebê o que ele tá vivenciando e que ele não tá sozinho. Acho que é muito importante que ele entenda que a mãe tá ali por ele. Quando eu te escutava, né, anteriormente, eu estava pensando justamente isso, né, o quanto que você falou, né, de talvez estar vivenciando um luto precoce, assim, né, de uma forma talvez antecipada, mas eu fui percebendo, né, o quanto que hoje, né, com a consciência que você tem, o quanto que também isso te contava da sua própria experiência infantil, assim, né, de tudo que você talvez não pôde expressar, viver, dos medos, das angústias, e de certa forma, como que hoje a gente já sabe que isso fica disponível no momento, né, o que a gente teve que reprimir no nosso inconsciente, como que durante o nascimento dos nossos filhos, como que esse nosso inconsciente, ele vem à tona e ele se revela. E é justamente isso que você estava falando agora, né? O quanto que a gente tomar consciência disso e se fazer responsável pelo que a gente está sentindo e consciente da perspectiva da criança nessa história, né? Do que ela está experimentando, à medida que eu me faço responsável pelo que está me acontecendo, pelo que eu estou sentindo,
né? Você trouxe muito o medo, né? A própria culpa. Então, quando eu me faço responsável pelas minhas emoções, entendo o meu lugar de adulto, que tem como buscar recursos, apoio, ajuda, né? E caminhos para expressar o que eu estou sentindo. E, de certa forma, quando eu vou fazendo esse movimento de tomar consciência disso e me responsabilizar, eu vou liberar essa criança, né? Eu posso nomear para ela, mas mais do que nomear, é eu tomar consciência do que está me acontecendo e me fazer responsável. E aí, à medida também, né, que eu vou nomeando para ela e que eu vou percebendo o que ela necessita, para além das minhas próprias emoções, eu consigo atender eles com mais, sentindo melhor o que eles necessitam, né, de uma forma mais responsiva às necessidades dele e não passando tanto só pelo filtro das minhas emoções e das minhas próprias experiências inconscientes que a gente está nadando aqui junto nelas, né? Faz toda a diferença, né? Eu, por exemplo, eu tive 2 filhos, né, de idades muito diferentes. Eu vejo que a forma como a mãe que eu fui na minha primeira gestação e depois, anos depois, com tudo que eu estudei, com tudo que eu busquei, a forma como eu me vinculei, você falou sobre o apego seguro, né, e todas as informações que a gente sabe hoje, assim, né, a forma como eu me vinculei com meu segundo filho é completamente diferente, e eu percebo, né, como essa vinculação, a relação hoje com o outro é muito diferente nesse sentido, né? Você percebe, Indy, mesmo não tendo clareza disso, se existe uma diferença no seu vínculo com os meninos, com o que foi para a UTI, com o que ficou em casa ou não, depois você foi tentando reconstruir isso, ressignificar essa experiência. É claro que a gente está sempre tentando, né, e nesse movimento, fazendo aqui agora, usando os recursos que a gente tem. Mas você percebe ou percebeu alguma diferença, assim, na sua forma de se vincular com cada um deles? Eu acho que hoje, né, como você falou, esse lugar de consciência faz muita diferença, porque o corpo, ele guarda as marcas, né, do que a gente viveu, e eu não tinha a ideia do que eles estavam vivenciando naquele início de vida. Eu estava muito, né, nesse foco em mim, como você falou, vem muito da minha história também ali, mas eu não tinha essa percepção da experiência que eles, como seres humanos únicos que eram, estavam vivendo. Então, eu tinha um olhar muito até de, meu Deus, esse bebê, porque o Martim nasceu muito pequenininho. Eu lembro que para amamentar, ou quando não amamentava no peito, eles ofereciam uma mamadeira, eu segurava a cabeça dele com os meus 2 dedos. O indicador e o polegar, assim, a cabeça dele cabia no meu dedo e era assustador, assim, pensar do quanto aquele ser tão frágil e tão pequeno estava passando por tantas coisas, e eu não tive essa percepção lá, mas eu tinha um olhar de que como se o Pedro fosse muito maior, então ele precisasse menos de mim do que o que era menorzinho. Então eu acho que eu fiz essa diferença. E por muito tempo, inconscientemente, eu tinha essa preocupação muito maior com o Martim. Eu era o primeiro que eu corria para acolher, porque em algum lugar ficou para mim registrado de que ele precisava mais. Quando, na verdade, hoje, nesse lugar de mais consciência, né, como você falou, a gente segue tentando, eu percebo que eu faltei muito, talvez, pro Pedro, por achar, né, de que como fisicamente ele era um bebê um pouco maior, né, ele tinha 2 quilos e pouquinho, eu achava que tava tudo bem, a minha mãe tava cuidando dele, não, tudo bem, ele dá mais conta do que o outro, que é muito pequeno, muito frágil. Então, eu acho que esse lugar hoje de consciência me faz ver que não importa, né, o tamanho, a experiência inicial de cada bebê, claro que afeta extremamente a vida deles e a nossa, mas eu existia num determinado lugar de que eu achava que o Martim precisava mais de mim, por ele ser mais frágil. Eu achava que a vida toda ele ia precisar muito mais de mim, e hoje eu já tenho essa percepção muito diferente. Claro, eu tenho uma cliente que ela também teve gêmeas,
né, recentemente, assim, tem menos de um ano, e eu venho acompanhando ela já há algum tempo, e uma coisa que me chamou a atenção tem muito a ver com isso que você falou, né, no processo, depois que as meninas nasceram, a gente seguiu o nosso processo, uma coisa que ela, né, assim, que a gente foi se dando conta e que ela foi percebendo principalmente, assim, o quanto que uma das gêmeas dela, teoricamente, ela era mais boazinha, ela dormia mais boazinha, entre aspas, tá, gente, assim, ela dormia mais, ela chorava menos, ela era mais tranquila, e a outra, ela estava sempre com a outra no colo, ela estava sempre atendendo a outra, porque a outra chorava, pedia, se movimentava mais. E aí, a hora que a gente foi trabalhando no processo dela, ela foi se dando conta do quanto a que ela acreditava que era boazinha, ela estava sendo desamparada e se resignando, deixando de pedir, porque, afinal de contas, ela estava sempre com outras pessoas, porque a mãe estava ali mais ocupada daquela ali que pedia mais, que chorava mais alto, que reivindicava mais. Então, foi, assim, até um pouco diferente do seu processo, mas a outra era mais... E ela se deu conta disso também. Aí, na hora que ela começou a se aproximar dessa mais boazinha, foi impressionante como ela foi tendo mais força, o choro dela começou a ficar mais alto, ela começou a passar mais tempo acordada, ela começou a pedir mais o que ela necessitava, o quanto que é importante a gente trazer essa perspectiva da criança o tempo inteiro, né, e tentar perceber ali o que está acontecendo da forma mais ampla possível, né. Não, e eu achei curioso, porque quando você estava descrevendo você lá na salinha com as outras mães, passando pela mesma situação, na UTI, nananã, você fez essa comparação do tipo assim, por que eu tô reclamando se meu filho tá bem comparado com os outros? É quase se fosse a mesma situação, de achar que, tipo, se a pessoa tá com menos problema, não quer ela ficar precisando de tanta atenção, né? Eu mesma não vou me dar tanta atenção, já que, olha só, comparando aqui, a realidade delas é muito pior. E aí, de repente, você faz a mesma leitura com eles. Ou seja, enquanto eu me reviso e descubro que eu já tenho essa postura comigo, é claro que quando eu tô olhando para dois seres, um tá mais frágil e o outro tem fragilidade, mas tá mais forte, ele com certeza se vira, não tem problema, não é tão preocupante. Não é curioso como a gente tá o tempo todo agindo assim, né? E é engraçado, porque você falou isso, e aí eu fui pensar no que a Clarice falou do vínculo, e eu achava, né, claro que aí depois eu fui tomando um pouco mais de consciência e é um processo, né, que eu ainda vivencio, mas eu fui percebendo que chegou um momento que eu achava que que o outro reclamava mais, que, né, eu achava que ele me espelhava muito mais, né, eu achava que o Pedro demandava mais, o Pedro é mais agressivo, eu fui rotulando o Pedro muito mais do que o Martim, por exemplo. E aí, quando eu me percebi fazendo isso, foi aquele momento que acontece que eu acho que muitas mães de gêmeos passam, que então eu vou dar tudo igual, amor igual, e aí entra nessa coisa de querer oferecer tudo igualmente, e eu lembrei muito da minha história, que, né, eu e a minha irmã, eu sempre achava que meus pais protegiam a minha irmã, que a minha irmã era boazinha e eu não. Caiu na minha consciência o meu lugar de dor e falar, não vou fazer igual com os meus filhos. Eu tenho que ser a mesma mãe e dar igualzinho para os dois. E aí eu comecei nessa coisa de não tô faltando para esse, não posso faltar mais para esse. E buscar sempre tudo muito igual, mas ainda assim sem estar enxergando os dois como indivíduos. É louco isso, né? Assim, como que a gente vai e até a sociedade, de alguma maneira, contribui para isso, e que se a gente não questiona, a gente vai acabar, né, mais uma vez, centrado na perspectiva do adulto, vamos facilitar, né? Porque se eu sou a mesma, se eu dou o mesmo, teoricamente eles não vão ter o que reclamar, e se reclamar, já sei, não, se um não está reclamando, é esse que é reclamão, é esse que é mais difícil, é esse que é agressivo, né? Então vamos vestir igual, vou dar igual, não interessa se não gosta, vai comer, é isso que tem para comer, né? Então, o quanto que a gente vai abafando ali a individualidade, deixando de perceber aquele ser verdadeiramente, né? E fazendo com que eles se adaptem
ao tantinho que a gente consegue dar, né? E o quanto que, principalmente numa gravidez gemelar, a gente precisa de estar muito atenta a essa individualidade, né? O quanto que a gente precisa de estar muito atenta àqueles dois seres que, ok, chegaram juntos, estão vivendo mais ou menos os mesmos processos de desenvolvimento, mas cada um é um. E como que você percebeu, né, que você estava nesse lugar e que você precisava desconstruir isso? Qual foi o reflexo do comportamento deles quando você entrou nesse lugar de começar a tentar oferecer tudo igual e você falou, puxa, não é por aí? O que você fez? Eu me lembro porque os meninos dormiam no colo. E aí eu fazia um dormir, o outro dormir. E aí teve um dia que os dois estavam chorando, estavam cansados. E eu sozinha, né? Teve um momento que eu falei, não, eu quero ficar sozinha com os dois pra... eu fiquei com a minha mãe em casa por 15 dias. E depois eu falei, eu preciso conhecer essas crianças porque eu tava me sentindo sempre num lugar de eu não sei o que fazer, né? Então eu preciso que as pessoas façam pra mim. Eu achava que eu precisaria de uma enfermeira pra me ajudar com aquele bebê pequenininho. E aí ao longo do tempo eu acho que teve eu lembro muito desse dia que os dois choravam muito e eu balançava com eles no colo e eu sentava numa bola de pilates e ficava balançando, chacoalhando assim até eles dormirem. Esse dia os dois choravam e eu pensei, eles precisam de silêncio, então eu vou sair com um pra um dormir e aí eu pegar o outro. E aí aquele dilema de, meu Deus, qual dos dois eu vou pegar, né? Eu tô sozinha, qual dos, né? De fazer uma escolha, né? E aí eu lembro que eu falei, peguei, eu não lembro, eu acho que era o Pedro, e levei pro quarto, e ele dormiu rápido, porque ele tava cansado, e aí, quando eu voltei pra buscar o Martim já tinha dormido, mas ele tinha chorado tanto, que ele dormiu e tava com aquele choro sentido, assim, ele tava dormindo, mas tava suspirando, assim, e aí eu me senti muito, muito mal, de falar, nossa, ele dormiu aqui sozinho, sem uma voz, sem um colo, sem um amparo, e obviamente, né, que com duas crianças a gente nem sempre vai ter colo e braço para os dois, mas eu acho que é mais do que o colo, né? Mas a nossa presença é muito importante, a nossa disponibilidade. Eu tava apavorada de estar ouvindo os dois ali, então ali eu falei, eu preciso respeitar a individualidade de cada um, não dá, porque eu fazia muito isso de organizar para o que fosse conveniente para mim. Dorme todo mundo no mesmo horário, vamos, né? Eu queria otimizar, e aí quando eu entendi que a rotina ela é flexível, né? Então aí eu acho que eu consegui relaxar e aí comecei a observar cada um como um ser humano único, porque é isso, assim, a gente coloca os dois no mesmo balaio, como diz, né, de achar que eles nasceram no mesmo dia, então tem que dormir no mesmo horário, tem que comer no mesmo horário, e aí quando eu vi, eu falei, nossa, não precisa ser assim, né, eu consigo tentar fazer um pouquinho, dividir ao mesmo tempo, mas nem sempre os dois vão precisar dormir no colo, eu queria fazer tudo muito igual, né, e eu não tava enxergando a necessidade de cada um que podia ser diferente, que era de fato diferente, né, porque são seres humanos diferentes, eles dividiam a mesma data de aniversário, mas não a necessidade, um precisava do colo mais, às vezes o outro precisava de uma voz ali por perto, um carinho, um toque, e não necessariamente o embalo no colo, enfim, então passei por esses dois momentos. Eu acho que eu passei por um momento que eu queria proteger muito um e achar que o outro é forte e acabei sendo muitas vezes negligente com ele, e depois achei que tinha que ser tudo igual e tentava fazer tudo igual, e aí foi, acho que quando começou a cair minha ficha de que eles eram indivíduos diferentes e tinham necessidades diferentes, mas eu levei um tempo pra isso. E qual foi a etapa mais desafiadora, assim, até hoje com os meninos, que você sente da sua experiência? Eu acho que assim, quando eles começaram a ter um pouco mais de autonomia, de andar, né, então cai naquela coisa do nosso olhar de adulto, né? Então eu ainda muito inconsciente, um queria brincar para um lado, o outro queria brincar pro outro, né? Então, para qual lado eu vou, né? Então eu lembro que eu ficava muito angustiada, eu tinha medo de sair para algum lugar assim aberto, um parque ou um lugar que eu fosse com os dois.
Porque eu tinha pânico de falar, vai correr um para um lado, vai correr outro para o outro, o que eu vou fazer se eu tô sozinha? Até eu me sentir segura para fazer isso. Mas eu me lembro muito de achar muito desafiador esse momento de cada um corre para um lado. É muito louco, né? Assim, quando a gente começa a compreender mais profundamente a teoria do apego, né? Eu lembro de uma coisa que a Lívia falava em alguma aula, assim, que a criança é como se ela se afasta até um certo momento e que ela busca, né, sempre esse contato visual com o cuidador, principalmente uma criança que se sente atendida e respeitada nas suas necessidades, é como se ela não vai para um lugar, assim, de uma forma louca e inconsciente, assim, né, assim, muito louca e sem... Se ela está se sentindo nutrida, se ela está se sentindo atendida, se ela está se sentindo conectada, se ela foi respeitada durante a sua história, nessa etapa aí ela vai explorar, né? Se ela tem um vínculo seguro com esse adulto, ela vai explorar, mas ela sempre vai buscar o olhar desse adulto, ela só vai se afastar até um ponto que ela consiga ainda ver esse adulto. Então também o quanto que isso, né, pode ser minimizado, esse desespero, né, de sair, né, o quanto que isso fala da nossa insegurança, o quanto que muitas vezes a gente também não consegue entregar o que eles precisam e aí a gente fica projetando os nossos medos, as nossas ansiedades neles, assim, né. E eu me lembro muito da minha infância. Minha mãe tinha muito medo de queda, né, de que a gente fosse cair, que a gente fosse... E eu achava que... Eu lembro de assim, ter essa sensação de se me sentir presa. Então, eu achava isso, assim, muito assustador, que cada um ia correr para um lado, mas ao mesmo tempo é isso que você falou. Eles vão sempre buscar a gente, né, a referência deles ali de cuidado. Então, hoje eu enxergo que era um medo muito meu, que eu estava transferindo, e que quando eu resolvi arriscar e falar, tá, vamos sair, vamos ver como vai ser, era muito menos assustador do que a história que eu tinha na minha cabeça. Querida, eu queria tocar num ponto que eu sei que pode ser uma dúvida de muitas mães, ou uma questão que pega para muitas mães, que é quando a gente vai fazer, quando vocês vão fazer, né, levar as crianças para a escola, e muitas escolas exigem que essas crianças estejam em salas separadas, quando existe mais de uma turma, né? Que tem toda uma ideia aí de que é melhor fomentar a socialização desses dois, porque olha só, senão eles vão ficar só entre eles e, dependendo de como for, eles podem realmente serem duas crianças que se dão muito bem, que estão muito aí grudadinhas e tal. Não é sempre que acontece, mas tem uma ideia, que talvez seja um dos mitos aí que a gente possa tratar, que você falou, tem muitos mitos em relação à realidade de irmãos gêmeos e tudo mais, né? E você também é pedagoga, né? Também tem a realidade de estar acompanhando escolas, já é educadora parental também. Então, pode falar um pouquinho disso, porque eu sei que é um ponto aí que também é um dos desafios que você vive. É verdade. Eu acho que as escolas, no geral, elas seguem uma pedagogia muito ainda nebulosa, né? Muito dessa pedagogia nebulosa que enxerga a criança, num geral, como um ser que precisa ser domesticado em muitas situações, e quando são gêmeos existe essa questão da individualidade, então a escola torna isso como uma regra, vamos separar irmãos gêmeos, né, e porque no fundo eu acho que existe uma dificuldade disso, de enxergar eles como indivíduos diferentes, únicos, mas existe forçar uma socialização muitas vezes. Estudos mesmo que dizem, né, eles falam, a gente separa para que cada um tenha seus próprios amigos, para que cada um tenha a sua individualidade, mas eu acho que eles já nascem muito conscientes de quem eles são. Eles se valorizam, né, eles sabem o seu valor e eles se enxergam como indivíduos, né? Então eles sabem que aquele é o irmão, eles não têm essa bagunça né, de individualidade, é muito mais do olhar do adulto do que da própria criança. Então os estudos hoje que mostram, na verdade, irmãos que estiveram juntos durante o período escolar não tiveram nenhuma perda de aprendizagem, e pelo contrário, eles tiveram um ganho emocional muito grande.
E eu, como professora, né, já vi muito acontecer de, aqui a gente separa gêmeos. A mãe sofre muitas vezes, e às vezes essas crianças não estavam prontas para essa separação, elas não são ouvidas muitas vezes, e uma das crianças ela era extrovertida, brincava, de repente ela se recolhe, ela começa a roer unha, ela passa a não dormir direito. Já tive relato de mãe que falava, nossa, mas a gente chegava pra brincar, ela ia brincar, agora aonde eu vou ela fica agarrada na minha perna, ela não vai mais né? Então eu sinto que falta o olhar para esse emocional dessas crianças, porque os estudos mesmo que existem com gêmeos não são muitos, são poucos ainda, a maioria deles é fora do Brasil, mostra que irmãos juntos não tem perda cognitiva nenhuma, perda de aprendizagem, e tem um emocional muito mais fortalecido. E onde há essa separação gera angústia, gera às vezes sofrimento, e muitas vezes os pais não fazem ideia também, porque a escola diz que essa é uma regra, é assim funciona, aqui é assim que vai funcionar, e não podem nem questionar, porque muitas vezes eles não sabem que de fato não existe uma lei que separa gêmeos, né? E eu acho que um dos maiores argumentos, né, as escolas no geral falam, a gente olha para as crianças individualmente. Então, se realmente esse olhar é individual para as crianças, não há por que haver essa separação. Isso tem, claro, levar em conta a família e a própria criança, dependendo da idade, falar com ela, o que você gostaria, né, e ouvir o que elas têm a dizer, porque é muito sobre a vida delas, é a vida delas que vai acontecer ali naquela escola. Então, quando a gente, dependendo da idade da criança, a gente fazer isso, sentar, ouvir, e por que não, né, estarem juntos, né, então existe, eu mesma recentemente ouvi da professora de que a gente coloca eles para fazer atividades com outras crianças porque eles precisam socializar, porque eles interagem muito entre si. Irmãos, eu acho que naturalmente vão interagir muito entre si, mas existe, uma dificuldade de nós todos de aceitar o ser humano como ele é. Né? Por que será que a gente, na nossa cabeça, acha que tem que todo mundo ser muito sociável, quando a gente, na verdade, se a gente olhar para a nossa sociedade, ela é muito diversa, tem pessoas que são mais sociáveis e isso vai seguir, mas quando a gente força esse momento, essa socialização, eu atropelo quem é aquele ser humano, eu desrespeito quem ele é. Então, eu acho que, assim, primeiramente, dependendo da idade da criança, dar voz para ela, escutar o que ela tem para dizer, o que ela, né, é sobre a vida dela. E essas regras, né, muito sociais e que vêm muitas vezes impostas pelas escolas, na verdade elas são, eu falo, baseadas em achismos, em coisa nenhuma, porque na verdade o que tem de embasamento é muito mais olhando para esse emocional que faz toda a diferença, inclusive no aprendizado, né? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né? E eu sinto que tem um ponto aqui que é um desconhecimento sobre a natureza do ser humano e que você trouxe, assim, essas crianças chegam conectadas com quem elas são. Né, a gente sabe que a criança, ela nasce com autoestima, que ela nasce confiante no que o corpo dela está sinalizando para ela. E se nós, enquanto adultos e sociedade, soubermos atender o que ela necessita, entregar para ela o que ela necessita, ela vai se manter fiel a quem ela é. Ela não precisa de ser separada daquela figura que a acompanha, que ela se sente bem, porque ela já vai estar vivenciando no ingresso à escola uma separação da mãe, da casa. Isso já é um ponto conflitivo, angustiante, que a gente sabe que quanto mais relaxada, aberta, confiante a criança está, maior vai ser o aprendizado dela. Né? A gente não precisa de seguir forçando e gerando mais trauma, mais desconforto, em nome de uma autonomia que não é real. Essa autonomia, essa autoestima, essa confiança para seguir com vontade, com vigor em direção à vida, ela nasce justamente da possibilidade dessa criança ser amparada, ser atendida, ser acompanhada no momento que ela ainda é dependente, que o sistema nervoso dela ainda não é maduro, que ela, né, necessita estar próxima de figuras que ela se sente confiante, né, que trazem para ela um conforto. Não que esse outro irmão seja responsável por corregulá-la, mas de alguma maneira esse outro irmão é uma referência que traz uma certa segurança.
para a criança. Então, é uma crueldade, na verdade, né? É um total desconhecimento a respeito da natureza humana fazer isso com as crianças e visa única e exclusivamente o bem-estar dos adultos, porque talvez aquelas duas crianças que estão juntas, talvez elas vão interagir mais, vão conversar mais, vão estar mais relaxadas ali entre elas, e às vezes vão atrapalhar ou gerar algum certo desconforto para o adulto. Então, né, eu acho que você trouxe esse ponto que as crianças, elas estão conectadas com quem elas são, né? Não precisa dessa separação abrupta que vai gerar, muito antes, pelo contrário, um trauma e não um processo de ancoramento, né, do ser dela, né, de quem ela é. Eu fiquei lembrando de um caso de uma mãe que eu atendi, uma família que eu atendi, porque, assim, é a questão de romper também com esses mitos, com essas crenças que a gente traz, né, é importante a criança se socializar. Aí, no caso, ela tinha 2 meninos, só que eles não tinham a mesma idade, não eram gêmeos. Só que eles estavam muito bem. E, por incrível que pareça, geralmente é o que a gente mais deseja, que os irmãos se dêem muito bem, né? Ela estava incomodada porque ela achava que eles estavam desperdiçando, não estavam explorando esse lado de eles têm que se socializar. Aí ela colocou os dois numa aula de futebol, num esporte, alguma coisa assim, e eles ficavam achando que eles iam fazer amizade, mas eles ficavam, tipo, só entre eles, lá, curtindo, felicíssimos, super felizes com a experiência. E o que ela fez? Não, então eu vou colocar cada um num grupo. E, de repente, eles ficaram super tristes, chateados, porque, pô, a brincadeira pra eles era poder ir curtir com o irmão. E então ela queria que, tipo, o que eu faço pra poder, né, fazer com que essa coisa funcione? Aí eu, talvez, prestar atenção no bem-estar deles. Pra que gerar estresse? Pra que gerar incômodo? Pra que tirar... Imagina o privilégio de você ter lá o teu irmão perto de você no momento que já é desafiador. Isso é uma benção. Tanta mãe que fica pedindo pros irmãos se darem bem. E aí, quando eles se dão bem, você encontra um problema nisso e quer tirar esse vínculo deles, diminuir para que eles possam ir para o mundo e se preparar. A gente cria um script na cabeça, né? Do que tem que ser, como tem que ser. E isso desconecta a gente dos nossos filhos. A gente não tá vendo o serzinho lá na nossa frente que tá falando, amo meu irmão, acho mó barato estar com ele. Ah, não, mas importante é você aprender a gostar de outras pessoas também. Vou tirar você do convívio com ele, vou fazer você sofrer, não poder aproveitar. Por que a gente tá aqui, gente? Pra passar por isso? Sério mesmo? Pra poder ser um soldadinho e falar, não, as pessoas só são boas ou interessantes ou vão se dar bem se elas vincularem com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não posso ter um irmão que seja a pessoa mais importante pra mim no momento? E aí, quando ela se deu conta que ela que estava gerando esse problema na situação, vendo o problema onde não tinha problema, ela falou, nossa, realmente, por que eu separei os dois, né? Eles estavam bem. Quanto mais essa criança, ela se aprofunda nos vínculos, nas relações mais próximas dela ali, né? Quanto mais forte, quanto mais conectada, quanto mais profundas são essas conexões, quanto mais seguro é esse vínculo, com mais força ele vai em direção a outros seres humanos, né? Então, só que a gente muitas vezes traz os nossos incômodos, as nossas necessidades, os nossos medos e assim até o nosso ritmo acelerado, né? Não questiona, não olha para aqueles seres que estão ali e a gente atropela o ritmo das coisas, né? Antecipando etapas que muitas vezes não fazem parte da natureza daquele ser naquele momento, né? A gente acredita, a criança tem que ir com 2, 3 anos para a escola porque ela tem que socializar, porque, na verdade, né, as escolas foram criadas para atender a uma sociedade na qual, né, na era industrial, que as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho para atender demandas do capital, do patriarcado, e as crianças acabam pagando um preço, e a gente, por desconhecimento da história, por desconhecimento da natureza do ser humano, a gente acaba reproduzindo um comportamento e falando, a criança precisa socializar. Peraí, de onde que eu tirei isso? Qual a idade do meu filho? Né? Será que ele ainda precisa de se aprofundar nessa relação com esse irmão? E isso é a socialização desse momento que já é muito para ele e que devagarzinho ele vai se abrindo para outras relações. Mas quanto atropelo por desconhecimento da nossa natureza, da nossa história, né?
Eu acho isso que você falou, eu acho que pensando na questão gemelar, o quanto que a gente cai muito nesse lugar, socialmente, de desconhecimento da nossa natureza mesmo. Porque existe também o assunto, quando a gente fala de gêmeos, vestir ou não vestir igual, né? E aí cai no mesmo lugar. Eles são indivíduos que nascem muito conectados com a sua natureza, eles se enxergam com valor, eles se enxergam como únicos, né? E aí tem, são gêmeos, né? Eu, no caso dos meus, não são idênticos, mas eu imagino que gêmeos idênticos acontece muito mais essa questão do vestir ou não igual. E na verdade, eu acho que nós adultos problematizamos mais do que na verdade deveria ser. Porque existe uma coisa, eu e a minha irmã temos 1 ano e 8 meses de diferença e a gente queria se vestir igual quando eu lembro muito disso, éramos pequenas e a gente queria pôr roupa igual, e aí começou aquela coisa, vocês parecem um par de vasos, né, enfim, então eu vejo muito que a criança continua não sendo respeitada, porque às vezes esse querer se vestir igual é porque ela se inspira no outro, porque ela achou legal aquilo ali, porque ela achou bonito, e a gente já com o olhar de tá copiando, né, não vai ter personalidade, vai ser uma Maria vai com as outras, então a gente, eu acho que o vestir ou não igual é muito consequência de a gente olhar para esses indivíduos e respeitar a vontade deles, e às vezes eles vão querer se vestir igual, às vezes eles vão querer se vestir completamente diferentes, mas tirar essa nossa fala muito do você vai, mas pra que você vai se vestir igual ao seu irmão? Nossa, você não tem personalidade. Quando às vezes a gente mata uma coisa que é a admiração, a gente tem muitas vezes também, a gente não enxerga pelo ponto de vista da admiração, a gente acha que é copiando, né, que não tem personalidade, enfim. Quando na verdade a gente podia exaltar a admiração que existe entre irmãos, enfim, porque nosso olhar já é muito carregado de preconceitos, das nossas dores também, né, porque eu era a mãe que falava, jamais vou vestir os dois iguais, que eu achava cafona, que não sei o quê. Só que a gente ganha, né, quando tem dois, as pessoas acham bonito, né, socialmente, vamos dar 2 iguais. E aí, vez ou outra, tinha coisa igual, e eles muitas vezes escolhiam quando eles eram menores. Agora eles já, com 6 anos, já cada um escolhe o que quer. Eu achava que eu nunca faria isso. E depois eu comecei a perceber que tem um quê de admiração, porque eu comecei a recordar da minha história. E eu achava bonito. Eu gostava porque a bota dela tinha brilho, então eu também queria ter uma bota de brilho. E isso acontece muito com as crianças, mesmo que não são gêmeas. A criança que vai pra escola e vê a amiguinha usando e quer usar porque ela admira. E aí a gente vai lá e fala, não, admirar não é legal, isso é inveja, né? Então aí a gente coloca uma conotação negativa em algo que às vezes nem era negativo, era uma admiração, né? Era uma espécie de homenagem. Nossa, você é tão lindo, tão incrível, eu quero te homenagear. Ou então eu tô muito inspirada em você, você é maravilhosa, eu quero ser como você. Não tem, né, esse olhar aí viciado da educação tradicional, de sempre achar má intenção, tá desviando pro lado ruim. Gente, é impressionante, né? A gente vira o serzinho ruim, eu tenho que coibir, tem que conter, porque senão, se eu não controlar, o que vai acontecer lá na frente? A gente dá uma surtada. E eu acho que isso, de escutar um pouquinho a criança, será, ou sou eu que tô pondo igual, e não, a criança às vezes não quer, e aí eu falo, não, vai vestir igual, porque você tem que, né, tem os dois lados, de não, vai ficar igual porque vocês são gêmeos e tem que se vestir igual. Também existe isso, de colocar todo mundo no mesmo, não, porque para todo mundo reconhecer que é gêmeos, né, então também tem muito isso de colocar igual, porque eu, mãe, acho fofinho, bonitinho, não observo a criança, né, não dou ouvidos pro que ela quer dizer, então, e muito isso, da admiração que a gente vai lá e vai matando aquela sensação de que a criança admira, e fala, não, isso aí é coisa de gente invejosa, filho, ficar se vestindo igual aos outros, e aí a gente cresce e admira alguém, né, admira a Maíra, admira a Clarissa, admira, e se inspira nessas pessoas, e aí a gente começa a achar legal, bonito se inspirar, legal, né, a gente não coloca pra gente que olha, eu tô com inveja da Maíra, tô com inveja da Clarissa, né, a gente coloca como admiração, né, porque de fato, muitas vezes é o lugar de olhar, achar legal as coisas que aquela pessoa diz, e enfim, e querer parecer em algo com aquela pessoa, não deixando de ser quem eu sou, mas de realmente me inspirar naquilo que eu acho admirável no outro.
Então, acho que muito disso, de tirar meu véu, né, da minha história e olhar, de fato, para aquelas pessoas que estão ali diante de mim, né? Sim, e eu acho que também tem, às vezes, nesse lugar do querer garantir que se vista igual, pode ter essa dor que você falou do me sentir comparada, me sentir preterida e quero muito ser justa, né? E, de novo, não tenho consciência tanto da minha dor, o quanto eu estou projetando e tentando evitar que meus filhos sofram a mesma dor que eu tive e eu não estou olhando para os dois indivíduos como eles são e tentando impor uma justiça, né? Que no final está impedindo que eles sejam eles mesmos, muitas vezes, né? Deixa eles livres, vamos entender o que eles estão demandando a cada vez, né? Quando já tem idade para escolher, inclusive. Mas, Flor, queria muito agradecer. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo, como sempre. Mas, assim, foi um prazer imenso ter você aqui. E eu queria que você, se quiser, dar uma palavra final, trazer um recado, uma mensagem que você queira trazer para as mães que estão nos escutando. Eu queria agradecer muito pelo convite de vocês e eu queria, acho que o recado que eu deixaria para quem, né, tem mais de uma criança, sejam gêmeos ou não, eu acho que é isso, da gente, né, trocar a nossa lente e olhar realmente quem são aqueles seres humanos que vieram pra gente, porque eu acredito muito nisso, de que eles são guias espirituais, que vieram nos ajudar a evoluir, a nossa própria evolução e olhar que sim, eles podem ter nascido no mesmo dia, ou serem, né, irmãos de idade próximas ou não. Tenho 2, 3, 4 seres humanos ali, mas cada um é diferente do outro, né? Independente se eles estão vestidos ou não iguais, eu olhar para eles com o meu olhar de mãe precisa ser para aquele ser humano único que ele é. Enxergar a beleza daquele ser humano que é diferente do outro e que eu acho que esse lugar de comparação que acontece muito com gêmeos, né, de isso não partir de nós, né, eu acho que a sociedade vai fazer comparações, a escola vai fazer comparações, mas nós somos o maior referencial, então que essa comparação, que esses rótulos não partam de nós e olhar cada um como único. Lindo. Obrigada, Indy. Muito obrigada, Flor. E quem quiser seguir a Indy, ela tem um perfil no Instagram que é o @Indy Mãe de Gêmeos, né? E a gente vai deixar aqui para vocês também clicarem no link, qualquer coisa. E super obrigada mesmo, de coração. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigada, Indy. Obrigada, Mar. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!